Caros irmãos e minhas irmãs, ainda que não seja compreensível na totalidade os mistérios em torno da ressurreição de Jesus, ao longo desse tempo pascal iremos fazê-lo, sobretudo a partir da leitura dos textos sagrados, como os que nós hoje estamos a ouvir. É importante para nós, dentro do tempo pascal, estarmos sempre atentos que ele, o tempo, é o tempo propício para compreendermos Jesus por meio do anúncio de sua ressurreição, de sua vitória sobre a morte, do seu reaparecimento diante dos discípulos, do testemunho que esses discípulos deram a respeito de Jesus, que são especialmente os primeiros relatos da experiência nova da igreja, de uma nova realidade a qual o Senhor está envolvido por ela, a experiência da vida e ressurreição, e também a experiência pela qual os discípulos terão que passar. Se para alguns a experiência é por meio da fé, a exemplo daquilo que nos deixou mais explícito nos textos sagrados, o Evangelho de São João, com a experiência do domingo passado, onde ali o Senhor advertia um discípulo seu que necessitava ver para crer, Tomé, se eu não colocar as mãos no seu lado e nas marcas dos pregos não acreditarei. A advertência é essa a qual Jesus vai dizer, né? Não sejas um incrédulo, Tomé, mas um fiel. Feliz daquele que acreditar sem nunca ter visto. Se em alguns momentos a experiência da fé a experiência com Jesus se dá por meio da fé que conduz a Jesus ressuscitado e por meio dos sinais que são possíveis compreender. Por outro lado, há outros elementos que também ajudam-nos a compreender a dimensão do mistério em torno da pessoa do ressuscitado. Entre elas está essa, que é a realidade corpórea de Jesus. Se no Evangelho de São João o Senhor adverte a não necessidade da experiência física, aqui no Evangelho de Lucas ele até se propõe a fazê-lo. Porque estáis com medo? Não estáis vendo um fantasma? Porque tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, tocai em mim e vede. Não significa aqui que o texto de João diz uma coisa e o texto de Lucas diz algo completamente diferente, como se os dois evangelistas estivessem falando de situações que não se comunicam. Muito pelo contrário. Se no Evangelho de São João, lá o evangelista propõe a experiência da fé, aqui o evangelista propõe outra realidade que também é essencial para compreender Jesus. Sua realidade humana, sua realidade corporal, sua realidade na qual foi de fato marcada pela paixão, que se agora não é o motivo pelo qual os discípulos devem estar absorvidos, ao menos ela conduz à verdadeira experiência com Jesus. Portanto, ele, ao apresentar-se e apresentar as realidades de sua paixão, não só revela que ela fora superada pela dimensão da ressurreição do Senhor, como também agora reafirma aquilo que para os discípulos será fundamental no início de sua pregação e de seu anúncio e daquilo que os discípulos darão testemunho como sendo verdade. Era ele, o Senhor, que apareceu entre nós. Foi ele que veio até os discípulos. Foi ele ao qual as chagas e as feridas foi-nos até mesmo dita, se quiséssemos e percebêssemos a necessidade, deveríamos tocar, não para crer aqui no Evangelho de São Lucas, mas para confirmar a realidade que é o mesmo, ressuscitado dentre os mortos e que veio à vida e agora se apresenta diante dos discípulos. Também há outra experiência muito importante de ser entendida, irmãos, é que ao apresentar os sinais da paixão, Jesus quer que os discípulos, como ele mesmo abriu a inteligência deles para compreender as Sagradas Escrituras, lembre que o Cristo que sofre, que é ressuscitado dos mortos, em que em seu nome serão anunciados a conversão dos pecados, lembra a figura, portanto, no Primeiro Testamento do servo sofredor.
O servo sofredor, que é aquele que, se outrora ou fora dito a respeito dele, que ele viria e que seu sofrimento e sua entrega serviria para a expiação dos pecados do mundo, como vimos na leitura inicial do texto, aquele que veio, aliás, que está no texto, na segunda leitura da carta que São João escreve, ele é a vítima de expiação dos nossos pecados, não apenas os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Portanto, o relato da paixão e os sinais dela lembram que Jesus, de fato, corresponde à figura do servo sofredor, cujo sofrimento não é apenas uma mera semelhança, mas é para demonstrar que a realidade pela qual o Senhor passou está plenamente de acordo com o plano de Deus para salvar a humanidade, que ele já havia anunciado por meio de seu servo. A morte, portanto, de Jesus não é um fracasso, um erro, algo que não deu certo, algo que saiu errado no projeto de Deus. Não, é o Senhor advertindo por meio de Jesus que Deus realiza o plano de salvação e usa até mesmo da precária, da trágica realidade da morte para que o seu plano de salvação possa ser concluído, realizado. Isso, de alguma forma, é o que impulsiona o coração das primeiras comunidades, dos primeiros anúncios dos apóstolos, porque o que aparentemente pode parecer contraditório é a força do testemunho a respeito de Jesus. É reconhecer porque ele veio à vida novamente, porque é que Deus se mostrou glorificado nele, por meio de sua ressurreição, de sua vida, de seu reaparecimento aos discípulos. Ele revela que de fato ele era esse dom de Deus, essa realidade de Deus oferecida ao mundo, para que o mundo, crendo nele, por isso a experiência da conversão, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados, vai muito além da mera confissão dos erros. Aqui, sobretudo, é a conversão para Cristo, através da experiência da fé, que corrige o coração dos discípulos e da igreja, a incapacidade de crer em Jesus e ver através do sofrimento de Jesus não o seu fracasso, mas o modo pelo qual Deus estabeleceu o seu plano de amor e o deu como testemunho, para que ninguém, nem sequer os seus discípulos dele, duvidasse. Assim também somos nós nesse tempo pascal, que diante da realidade da paixão de Jesus, buscamos nela, à luz da ressurreição, compreendê-las como sendo da vontade de Deus, não a morte, mas a superação da morte por meio da vida que persiste através de Jesus, guiando o coração dos discípulos e guiando o coração da igreja, que busca agora guardar e viver os seus mandamentos, para que o amor de Deus seja plenamente realizado em nós. Se Cristo ofereceu-se como um dom para que a salvação de Deus acontecesse no mundo, de alguma forma nós também somos chamados a nos oferecer como dons para que a nossa existência, a nossa presença, a nossa realidade no mundo como igreja, que crê naquele que deu testemunho a respeito de si mesmo e outros que estiveram com ele, para que nós também possamos querer que a nossa vida no mundo seja expressão dessa generosa doação ao mundo de Deus por meio de nós. Se aquele que assim o fez manifestou a vitória de Deus na vida dele, que nós possamos também querer manifestá-la na nossa vida também, convertendo o nosso coração para Jesus, anunciando verdadeiramente que cremos e confiamos nele, e se ele foi um gesto de oferecimento para Deus em favor do mundo, que a nossa vida também seja. Se ele morreu por nós, que nós vivamos por ele. Se ele morreu por nós, pela igreja, pelos cristãos, para que o mundo pudesse crer no amor de Deus, o convite da igreja agora é ela viver por ele. Nós, os cristãos, vivemos por aquele que por nós morreu e darmos
testemunho dessa realidade.